A gente sempre imaginou Marte como, sabe, um lugar silencioso, geologicamente morto. Mas e se lá no fundo, bem debaixo daquela poeira toda, tiver algo gigantesco e poderoso agitando tudo? Pois é disso que vamos falar agora. A visão clássica da ciência é essa, né? Depois de uma fase superativa com vulcões e tudo mais, há bilhões de anos, Marte esfriou, se acalmou, virou um planeta estático. Essa era a história que todo mundo conhecia e aceitava. Só que dados bem recentes estão contando uma história totalmente diferente. Uma história de tremores, de ruídos misteriosos. E isso nos leva à grande pergunta aqui. Se Marte deveria ser um planeta quietinho, de onde está vindo todo esse barulho? Ok, para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente precisa olhar para as pistas que estão vindo direto da superfície de Marte. E o nosso principal detetive nessa investigação toda é o Lander InSight, da NASA. A missão dele não é tirar fotos bonitas, não, é ouvir. Ele tem um sismômetro super, mas super sensível para detectar os maremotos e basicamente escutar o coração do planeta. E o que o InSight ouviu é fascinante. Ele descobriu que quase todos os grandes tremores vêm de um lugar só. E não é só isso. Existe um ruído de fundo constante, tipo um ronco sísmico, vindo da mesma área. Para fechar, outras observações mostram que essa região teve atividade vulcânica tipo ontem, em termos geológicos. Bem recente mesmo. Todas as pistas apontam para um lugar bem específico. Um lugar que tem um nome bem legal e uma paisagem assim, mais intrigante ainda. Então, bem-vindos a Cerberus Fossa. É aqui o epicentro de tudo. Um sistema gigantesco de fissuras que literalmente cortam a superfície de Marte. É daqui que nascem os tremores e de onde aquele ruído de fundo parece estar vindo. Sabe, essa paisagem, ela simplesmente não combina com a imagem de um planeta que está só esfriando. Parece que alguma coisa está empurrando e rasgando a crosta por baixo, sabe? E isso levanta a pergunta: que tipo de força seria poderosa o suficiente para rachar a superfície de um planeta e ainda causar tremores o tempo todo? E é aqui que a gente chega no principal suspeito da nossa investigação. Uma hipótese que pode, de uma só vez, explicar todas essas observações bem estranhas. E o nome desse suspeito é Pluma do Manto. Tenta imaginar uma bolha gigante de rocha super quente, subindo bem devagar do interior do planeta, lá de perto do núcleo, e embora seja rocha sólida, em escalas de tempo geológicas ela flui, como se fosse um líquido muito, muito denso. O processo é até que simples de entender. O material quente sobe, empurra a crosta para cima, criando uma espécie de morro gigante. Essa tensão toda faz a superfície esticar e, com o tempo, ela racha. E aí se formam as fissuras e acontecem os tremores. Soa familiar? Agora, vamos juntar as peças e ver como essa teoria da pluma do manto se encaixa direitinho nas evidências que a gente tem de Marte. Então, o ponto-chave é este. A teoria antiga dizia que, conforme Marte esfriasse, a superfície dele deveria encolher, se comprimir, tipo uma maçã velha enrugando. Mas o que a gente vê em Cerberus Fossa é o oposto. A superfície está sendo esticada, rasgada. A única explicação que faz sentido para isso é uma força vindo de baixo. E aqui entra o poder da ciência moderna, que é brilhante. Os pesquisadores criaram modelos de computador para simular o que aconteceria se uma pluma do manto estivesse ativa bem ali, debaixo daquela região. E o resultado? Deu uma correspondência perfeita com as fissuras e as elevações que a gente vê hoje em Cerberus Fossae. E a escala disso é de cair o queixo. A gente está falando de uma pluma com um diâmetro estimado em mais de 3.500 quilômetros. Uma estrutura geológica simplesmente colossal, escondida ali, debaixo da superfície. Como a própria Sue Smrekar, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, disse, esse trabalho todo apresenta um argumento muito convincente para a existência de uma pluma de manto, que pode ser discreta, mas que está, sim, ativa sobre a região de Elysium Planitia, que é onde fica Cerberus Fossae. Certo. E o que tudo isso significa no final das contas? Essa descoberta não só reescreve o que a gente pensava sobre a geologia de Marte, ela abre a porta para possibilidades ainda mais animadoras. A implicação mais direta de tudo isso é calor. Uma pluma do manto, que é dezenas de graus mais quente que tudo ao redor, é uma fonte de calor e tanto. E num planeta frio como Marte, calor subterrâneo pode fazer uma coisa importantíssima: derreter gelo, criar água líquida. E aqui na Terra, a gente sabe muito bem o que acontece quando se tem calor e água líquida no subsolo.
Esses ambientes viram verdadeiros oásis para a vida microbiana, tudo protegido da radiação e das condições terríveis da superfície. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é bem provocadora. Será que essa atividade geológica lá no fundo, essa pluma gigante e ativa, não está só causando tremores, mas também criando um ambiente subterrâneo, quentinho e úmido? Um mundo escondido e, quem sabe, habitável, bem debaixo dos nossos pés, ou melhor, dos rovers. A resposta ainda está lá, esperando para ser descoberta.